sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, este é o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa conta com o indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, uma questão de opinião. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é tvsm@santamaria.tv.br. Confira nossos programas de forma inédita aos sábados às 21h30. Você também pode assistir nossos programas no site santamaria.tv.br. Hoje teremos um tema que certamente é polêmico e que vai causar alguns pontos de conflito, não que a gente faça um programa voltado a essa ideia, mas não, tem que ter um pouco, né? Senão a gente vai morrer de tédio. Sobre condições de investimento. Vamos falar um pouco sobre o aumento do ICMS no Estado, vamos falar um pouco sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela agência Standard & Poor's como grau de investimento e também vamos discutir a questão da importância desses investimentos, a importância do capital privado de investimento no Brasil, no Rio Grande do Sul e também em Santa Maria, já que nossa TV é comunitária e é daqui. Temos aqui como grandes e honrados debatedores, pessoas qualificadíssimas, um que eu aprendi a respeitar muito pelo conhecimento técnico e pelo aprofundamento em questões, que é o Rui Gifone, administrador, né? Estudou direito também, né, Rui? Chegaste a te formar, né? Não, eu sou curioso. É curioso? Em direito, só curioso. É? E bastante. Pois é, mas o Rui já é um colaborador de muito tempo da TV Santa Maria, está sempre presente, principalmente na época eleitoral, né, Rui? Que a gente faz aquelas... As pesquisas de mercado, avaliação, é isso aí. Por sinal, também o Giorgio, também na época eleitoral, quando a gente faz a cobertura das eleições, o Giorgio também fica aqui no Arré do Pé e nos ajuda bastante nesse assunto. Bom, pega um âmbito meio diferente, ele analisa mais as pesquisas eleitorais, eu já vou para o aspecto dos candidatos, alguma coisa assim. E fala bem também. Complementaridade. O Jorge Forjarini é advogado, mestre em ciências sociais, empreendedor, também. Né, EAD, né? Ensino à distância. Ensino à distância, sim, temos uma empresa nesse sentido. E advogado. Trabalho bastante com a área de educação, propriamente dito, e com também o poder público, né? Trabalhando com o direito administrativo, o direito público, o direito constitucional em geral. É, advogado atuante. E uma figura que já está começando a se tornar repetida aqui, que no início, o primeiro programa que ele fez era sobre música, para ter uma ideia, e agradou. E por isso que está aqui de novo, né? Michael Jones Harlow, que ele é economista, ele é americano, de Chicago, e esse tema é muito afeito às ideias dele. Ele também é gerente de uma empresa de investimento chamada Freight Associated. Bom, eu introduzi o tema de uma maneira muito genérica. Eu não expliquei com detalhes, né, como é que a gente vai levar esse assunto adiante. Mas eu gostaria de começar falando sobre crise no Estado. Por exemplo, a gente está com um problema de crise, uma perspectiva de crise, e temos um aumento de ICMS. Faz sentido? Eu entendo que não. Vou aproveitar o teu gancho até para fazer alguns comentários. O PIB do Rio Grande do Sul, em 2014, foi de 330 bilhões de reais. Esse ano a estimativa são 353 bilhões de reais. Dentro disso, o aumento do ICMS
em 2014 foi 25 bilhões de reais. Em 2015 a estimativa é 27,15 bilhões de reais. Cresceu a arrecadação? Não, diminuiu. Era 25? Era 25, foi para 27,6. Só que nós temos uma inflação de 10% e se trabalha com um crescimento negativo de 2,8. Então o número vai ficar em 27 alguma coisa. Que representa menos do que deveria ser, tá empatado. porque a inflação está matando. Nós estamos com uma inflação alta e uma inflação, o economista poderá falar mais sobre isso, é o maior câncer para uma sociedade. É o que mais corrói o poder de compra, o que acaba com Dos mais pobres. os mais pobres, principalmente. Tá? Tirando os bancos que são beneficiados com o período inflacionário, o resto todo mundo perde. E há uma estimativa para o ano que vem de um ICMS, se não houvesse aumento de ICMS, de 17 para 18, havia uma estimativa de 30,5 bilhões de reais. Aí eu vou dizer para vocês que com esse aumento de 6%, nós deveremos ter o ano que vem, no final do ano, uma arrecadação de ICMS de 29,5. Estou fazendo uma afirmação para vocês me cobrarem depois. Eu acredito que com o aumento de ICMS de 1%, de 17 para 18, que na real são 6 pontos percentuais de aumento, a economia vai se reduzir, tá? Porque tu vai causar desemprego, vai ter menos dinheiro circulante. Isso é um atestado, me desculpem, telespectadores, mas isso é um atestado de burrice, aumentar ICMS. 6% é muito alto, além de estar aumentando 20% nos combustíveis, nas telecomunicações, são 3 itens que está subindo ali, é álcool e gasolina, vai de 25 para 30%, isso é um aumento de 20%, não é 5%, como o pessoal diz, isso é pesado e na luz. Combustíveis, comunicação e luz. O que dispara a inflação. O que, a cadeia levanta a cadeia da inflação. Frete, sobe tudo. Sobe tudo. Menos dinheiro circulando, a economia para, isso é uma coisa assim, é bom ter é Michael, né, Michael? Tem o Michael aqui, os Estados Unidos saíram da grande recessão de 1929... O New Deal, né? Fazendo exatamente o contrário. Ela diminuiu o tamanho do Estado e reduziu os impostos. E deixou que o mercado se regulasse. Mas não. Sim, Aí eu vou fazer essa ressalva. No New Deal, na verdade, houve uma grande intervenção do Estado americano em matéria principalmente de infraestrutura, que é justamente o que nós precisamos no Rio Grande do Sul. Mas houve sim uma intervenção. Como houve com o grande amigo do Roosevelt, que era o Getúlio Dornelles Vargas, sim, que fez algo bastante semelhante aqui no Brasil. Gente, depois do Keynes, porque o Keynes começou a defender a intervenção do Estado, tá, nas áreas em que há possibilidade de crescimento de maneira cíclica. Exatamente. Agora, o Estado do tamanho que está o nosso, é impossível, gente. Aqui, então, me permita a crítica. Ih, vai começar Aqui eu vou fazer a crítica, porque nós temos o seguinte, nós temos a circunstância de uma empresa que está perdendo o seu faturamento a cada ano justamente porque não consegue atender a demanda de sua clientela. Por quê? Porque falta mão de obra. É isso que eu afirmo categoricamente, porque todas as estatísticas que eu pego dizem que nós temos um índice de servidores públicos em relação à população muito menor que os Estados Unidos, por exemplo, que são um exemplo de, em tese, Estado mínimo, menor do que Suíça, menor do que França, menor do que Itália, menor do que todos os países ligados à OCDE. Onde é que é a fonte disso? Desculpa. A OCDE. A OCDE afirma então que o Brasil tem menos servidores públicos e menos em relação à população. Em relação à população. Como é que é feito Ou seja, nós temos um cálculo de em torno de 8 servidores para cada grupo de 100 habitantes. É um valor muito baixo, perto dos Estados Unidos, por exemplo, que teria 14.
O que que eu quero dizer? O que que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, uma empresa vai tirar um alvará ambiental, leva 3, 4 anos. Por quê? Porque a Secretaria do Meio Ambiente está sucateada. E aí vem o secretário e faz, o governador, e faz um concurso público para nomear mais gente, o que vai facilitar a expedição daquele alvará, vai aumentar o controle. Não vai ter como pagar. Pois bem, então o cálculo foi feito errado porque lá em 1990. O dinheiro para pagar o servidor, ele vem do imposto e dá atividade mas veja bem, o cálculo foi feito errado lá em 1990 e poucos, quando se começou a reduzir justamente numa obsessão, para mim é uma obsessão, a diminuição do Estado. Diminuição do Estado é possível? Não é. Agora, melhorar a eficiência, sim. Se tu me disseres, Rui, é que o Estado é ineficiente. Quando eu falo Estado, não apenas o Rio Grande do Sul, o Estado, República Federativa do Brasil, é ineficiente? Fecho. Concordo. É ineficiente. Agora, dizer que é grande, que é um elefante branco, eu não tenho como concordar. É que ele tem áreas que ele não precisaria estar, aí que está o problema. É como... Vou te dar um exemplo clássico. O judiciário mais caro do mundo. O judiciário, sim. Mais caro do mundo. Bom, mas aí o judiciário eu tenho um rosário de críticas ao Congresso. Câmaras de vereadores. Sim, é ineficiente, mas não é grande. Não, são grandes. São grandes. Setores do legislativo nosso, comparado com outros países, são maiores. Nós deveríamos ter a iniciativa estatal em atividades realmente importantes e não em atividades que não têm porquê. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, foi criada 4 anos atrás a IGR. Tá? Gente, aquilo ali é uma piada. Para quê? Uma estatal para fazer uma coisa que a iniciativa pode fazer privada com melhor qualidade e com menor custo. É atividade de fim do Estado? Eu concordo. Então, aí é que está o problema. Eu não sou contra o funcionário público, muito antes pelo contrário. Eu valorizo e muito, só que tem áreas que eu não preciso ter a quantidade que nós temos de funcionário público. Assim como tem áreas que está faltando um monte. Nós temos em Santa Maria quase 10 mil alvarás represados. As empresas não estão conseguindo trabalhar. Por quê? Porque está faltando gente em determinadas áreas. Em compensação, tem áreas que tem gente demais. A máquina como um todo, ela tem que ser reajustada. Reajustada, mas aí eu entro no ponto, não diminuída. Mas aí que tá. Desculpa, Jorge, mas uma comparação a gente tem que fazer. Por exemplo, dizer que a gente tem por habitante tantos funcionários públicos, tudo bem, concordo. O cálculo, se a gente for olhar por essa ótica, é maior. Só que a gente não está reconhecendo também que a gente está fazendo comparativo com uma economia de um país que sozinho representa 3 vezes toda a economia europeia. Eu sabia que vinha essa provocação, mas aí vamos lá. Nos Estados Unidos mesmo eles não têm existe... dinheiro para pagar esse pessoal, já não tem? Tudo bem, mas veja bem, nos Estados Unidos mesmo não existe um sistema de saúde universal. Estou correto? Está correto. Pois bem, no Brasil tem. O que eu quero dizer? Olhem o ponto de vista que eu quero mais chegar. Encargos. Olha o ponto que eu quero chegar. Em 1988 veio a nova Constituição. E com a Constituição, os serviços públicos eles se alastraram. Sim. Saúde universal, educação universal. E justamente neste momento, em que os serviços públicos passaram a universalidade de pessoas, começaram a inventar a ideia de diminuir o Estado. Antes sim era gigantesco, porque era grande e não prestava serviço para ninguém. Aí depois, quando os serviços passaram a serem prestados de maneira universal, aí começaram a querer diminuir. Diminuir, ok. Aumentar a eficiência, ok. Estabelecer critérios meritocráticos, de fato, não esse concurso público que nós temos aí, que é um engodo. Que é um engodo, certo? Estabelecer critérios meritocráticos, perfeitamente. Agora, eu acho que a discussão é feita quanto ao ponto equivocado. Eu não estou dizendo que o Estado é perfeito, é legal, maravilhoso. Não, tem muito que melhorar. Agora, essa melhora não vem da sua diminuição. Meu pai. Não, tudo bem. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a questão. Vem cá, os Estados Unidos, ele é um modelo de Estado mínimo? A gente pode afirmar isso? Essa questão de tamanho de Estado é um pouco complexo nós entrar mesmo. E mais ainda fazer comparações. Mas para falar um pouco sobre o caso do Brasil, pela minha opinião, pelo meu olhar, o grande problema em geral é a estruturação nas coisas. Tu fala Constituição, etc, etc. Eu acho que um dos grandes problemas começa com o fato que aqui nós não temos uma federação na realidade. O poder vem de cima, daí vai por dentro.
Eu acho que as cidades, os estados, eles não têm poderes legislativos suficientes. Acho que nós teríamos que mudar um pouco, reestruturar a Constituição. Eu acho que ele é muito complexo também, quase ninguém entende. O sistema tributário brasileiro nem fala. Eu conheço um advogado que entende pelo menos, sei lá, 90% do sistema tributário brasileiro, que faz com que seja muito, muito complexo operar. Em termos de educação, tu começou a falar um pouco sobre educação. Eu não posso criticar, até porque pela primeira vez na minha vida eu estou estudando sem pagar nada. Eu sou aluno especial no mestrado da UFCM e todos os dias eu fico esperando uma continha chegar na minha casa. Para mim é quase impossível imaginar que eu estou lá estudando e não tenho que pagar nada. É muito difícil. Até hoje em dia eu ainda mando todos os meses dinheiro para os Estados Unidos para pagar a minha universidade. Então lá faltam muitas coisas que aqui nós temos também. Então uma crítica de todas essas coisas é complexo criticar, mas eu acho em geral o problema é sistema. Concurso público, por exemplo, eu acho que para o país, no Brasil, eu acho que é bom. Porém, eu acho que teria que ter um pouco mais meritocracia envolvido nele. Eu acho que teria que funcionar um pouco a mais como se fosse uma empresa privada. É muito difícil não poder demitir pessoas se eles não são eficazes no seu trabalho. Eu queria fazer uma provocação só. Como é que estamos de tempo? Estamos bem? Então tá. Eu queria só fazer uma provocação para vocês, porque vamos considerar o caso da privatização da Vale, certo? A Vale, o pessoal disse que não podia ter sido vendida porque era lucrativa e tudo mais. E hoje ela dá muito mais lucro para o governo do que ela dava naquela época. Que ela era lucrativa porque ela foi vendida, uma participação acionária, um investimento privado entrou e conseguiu trabalhar isso. Temos aqui o exemplo da crise da Petrobras, que eu não estou apontando para um partido ou para outro, para qualquer ideia. Estou falando de pessoas brasileiras gerindo instituições públicas. Temos o caso da Empresa Gaúcha de Rodovias. Temos o caso da CE de Porto Alegre, que, imagina, trabalha com energia e o aproveitamento comparativo com o S-Sul é quase nada. Né? É ridículo tanto que eles estão falando em quebrar, até por causa dos mega salários que existem para alguns funcionários da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que continuou com uma gestão às avessas pública. Eu queria que vocês me respondessem isso, mas no próximo bloco. Eu quero que cada um faça análise. O brasileiro, ele consegue administrar estruturas públicas eficientes? Se sim, quais os exemplos e como fazer? Comparativamente com o privado, deveríamos privatizar mais ou estatizar mais? Mas essa é uma pergunta que nós vamos fazer para o próximo bloco. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Fiz Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria, a nossa TV comunitária da cidade que realmente passa vento, passa tempestade, essa TV continua de pé, firme e ainda vai durar muitos anos. Por isso, parabéns André Trevisan e parabéns a todos os apoiadores desse projeto. Fico muito feliz e muito orgulhoso de dizer isso como integrante da Associação TV Santa Maria, que é a detentora do canal.
Nosso programa Santa Maria Frente a Frente, que é um programa onde todo mundo pode falar o que pensa, sem nenhuma barreira de qualquer tipo, concordando, discordando. Tem o programa, tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, uma questão de opinião. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972, e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Quem que quer começar respondendo a minha pergunta? Eu vou dar uma resposta que, com relação a exemplo de algo que eu creio ser bem administrado, que vai gerar uma grande polêmica. Por quê? Porque no Brasil é algo que é absolutamente batido, espancado, judiado, maltratado, detratado, de tudo que é forma. O SUS. O SUS, para mim, é um modelo de gestão, porque consegue algo que é inimaginável num país do tamanho do Brasil. Tu acertou. Né? Toda a tua análise tu acertou. Algo inimaginável num país do tamanho do Brasil, num custo relativamente baixo. Aí alguém, obviamente, sempre tem aqueles 8 ou 80, né? Que vão dizer, então tu tá satisfeito com o SUS. Não tô satisfeito com o SUS, eu não disse isso. Eu nunca disse isso. Eu nunca vou me dizer completamente satisfeito ou nunca vou fazer terra arrasada. A única coisa que eu acho é a seguinte, existem coisas muito boas no SUS que é baseado no sistema britânico, né? É baseado no sistema britânico. Até já aproveitando aqui que boa parte da bancada se liga em música, eu fiquei sabendo da história do baterista de uma banda americana que foi para a Inglaterra e teve um problema de saúde, não me lembro qual, e a ambulância do NHS, que é o SUS britânico, deu uma pane por falta de combustível. Né? O baterista da banda ficou lá, quase teve um problema, etc. São coisas que acontecem e não é só no Brasil. Né? O que eu quero dizer? Aqui nós temos 198 milhões de pessoas, 204 milhões de pessoas que adentraram a uma cidadania, um conceito de cidadania que há 30 anos não existia. Obviamente o cobertor é curto e ainda tem que ser tecido, né? Só que eu acho que na medida do possível, sim, é gerido de uma maneira eficiente, não eficaz ainda. Eu quero justamente sobre o SUS, mas eu quero te ouvir, porque existem dois tipos de SUS. Existe o SUS gerenciado por entidades privadas através de convênios, de contratos. Não, tudo é SUS, né? Não, mas só um pouquinho, mas é bem diferente. Tudo é sistema. Existem hospitais públicos sim, que gerenciam o SUS. Eu quero que tu me diga a diferença do modelo de gestão de cada um. Existe uma diferença entre o hospital público estatal e o hospital público privado. Ambos são públicos, são de acesso ao público, o público vai lá gratuitamente. O hospital público privado ele tem mais versatilidade. Ele tem mais autonomia, tem mais flexibilidade com relação à mão de obra, possibilidade de demitir, de contratar, tem uma possibilidade de contratação muito mais rápida, tem uma possibilidade de negociar preços, coisa que o poder público já fica mais engessado. Porém, todavia, contudo, entretanto, as hipóteses de fraude também são mais recorrentes nos hospitais privados que prestam serviço ao público. Bom, mas se rouba alguém que não é o público, já é uma coisa. Ou seja, ambos os sistemas, o problema não é o sistema, o problema são as pessoas que compõem o sistema. Né? Nós temos que parar de botar a culpa em algo que é abstrato. O sistema é abstrato. É como botar a culpa no sofá pela traição da mulher. É isso aí. Não é o caso. Então vejam, o sistema público é mais caro, mas o sistema privado é mais dado a fraudes. O que é a fraude das próteses? Será? É o poder público, que banca as próteses e, portanto, as pessoas fingiam demanda de próteses, etc, 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 e assim sucessivamente. Então, eu acho que os dois sistemas eles devem coexistir, até para um servir de parâmetro em relação ao outro. Acho que devem coexistir. Deve ter o hospital universitário federal, deve ter um outro hospital privado prestando serviço ao público. Acho que sim, certo? A EBSERB é privada ou é pública? A EBSERB é uma empresa pública, porém de direito privado.
Tá, Mas isso ela isso é de quer capital dizer- tá, integralmente público. integralmente público, perfeito. Mas a gestão é privada? A gestão é praticamente a mesma coisa que uma entidade pública qualquer. Não muda muita coisa, fizeram uma gritaria lá. Tá, mas assim, ó, a tua conclusão então, o que é público é bom, pode ser bom, é ruim, é recomendável, o brasileiro sabe lidar com estruturas públicas? Uma vez me disseram o seguinte: as universidades federais são muito mais referência em matéria de pesquisa e extensão que as universidades privadas. A Universidade Federal é uma coisa que é gasto, é Tá, diferente. vamos lá, Eu tô falando vamos lá, de empresa. vamos lá. O que eu quero dizer é isso. Será que as pessoas que estão dentro lá, o que muda? Os orçamentos. E o que a gente pode melhorar para mudar? Ou seja, são muitas variáveis. Eu não posso simplificar. Eu acho que os dois modelos precisam melhorar. Só que os dois modelos devem coexistir. Tu soube que a nossa universidade já chegou a um ano que teve quase R$1 bilhão de orçamento. Sim. Então imagina uma entidade privada com R$1 bilhão. Sim, Será que só que os encargos da Universidade Federal são muitos outros. Os encargos da Universidade Federal, por exemplo, incluem o intercâmbio do Michael e tem o custo de trazer uma pessoa que é fantástico porque distribui aqui. Mas ele tem estudando de graça. Mas enfim, eu estou estudando não, de graça. como qualquer Vamos lá. Eu conheço muitas pessoas que estudam na UFSM que vieram lá do interior de Roca Salles. Lá da Vacaria, e que se não tivesse uma casa do estudante e um restaurante universitário, eu te dar um dado. não teriam condições de estudar. Desculpa, Jorge, mas eu preciso te dar um dado, porque eu conheço esses dados. O Grupo Hospitalar Conceição administra Rede SUS. O Hospital de Caridade Santa Maria também administrou Rede SUS enquanto pagaram. Depois pararam de pagar, teve que simplesmente deixar as pessoas morrerem. Esse é um fato. Tá? Sabe qual é o aproveitamento por real, comparando por pessoas atendidas, entre o Hospital de Caridade e o Grupo Conceição? 8 vezes mais o Grupo Conceição gasta SUS. Tá, pelo quê? Qual é a unidade? Qual é a unidade? A unidade é o quê? Por consulta? Por procedimento? Deixa eu te explicar. Aí é que tá, porque muitas vezes o hospital privado, ele vai fomentar, vamos fazer procedimento, porque a gente recebe mais. Enquanto que o hospital público, já que tem um valor fixo, não é por procedimento, pode dizer, olha, o procedimento é desnecessário, não vamos fazer. No final das contas, ambos podem vir a se equivaler. Eu vou te dizer, ou seja, um único dado é insuficiente para eu dizer o que é melhor. Eu vou te responder esse dado. Vou te responder com toda clareza. Tu sabe quem é que coordenava todos os procedimentos no Hospital de Caridade, no SUS? Não. Secretaria de Saúde. Nada era decidido pelo hospital. Nenhuma internação era decidida pelo hospital. Era público também. Bom, mas são muitos poucos dados para eu chegar a uma conclusão com relação ao que é melhor. A conclusão que eu tiro é que sistemas públicos no Brasil, nesse caso de SUS, representam que quando a gestão é pública é um fracasso. Caso contrário, a EBSERB nem precisaria vir para existir. A ideia da EBSERB não teria sido nem concedida, nem concebida. O fato é que, o pessoal fala, existe problemas de fraudes no mercado privado. Tudo bem, a população em geral, o Estado, a União não perde com isso. Quem perde são as entidades privadas, são crimes e devem ser apurados. Concordo. Agora, vamos combinar. Se nós temos um consumo de 8 vezes mais recurso público para atingir o mesmo resultado em duas situações que não é de gestão, depende qual é o resultado que tu pretende chegar. Que 100% das internações somente são pré-autorizadas e definidas pela própria Secretaria Estadual de Saúde, e tu coloca para uma entidade privada administrar, e tu bota para uma entidade pública administrar, e o aproveitamento é 8 vezes menor. Eu quero entender isso. Porque isso é um dado. Tá, eu vou te dar um outro exemplo então. E eu acredito lá que em Faxinal do Soturno, em Faxinal... Tá, tudo bem, mas veja bem. O sistema público, por exemplo, banca outros gastos que o sistema privado não banca, como, por exemplo, a alimentação de acompanhantes. Como, por exemplo, viagem daqui de Santa Maria para ir lá em Faxinal, o serviço de saúde banca a viagem e hospedagem em hotel para fazer cirurgia nas córneas. Ou seja, são custos que o Hospital Conceição, por ser privado, não tem. Eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Eu só acho que os dados devem ser mensurados com muita cautela. Na verdade, o Hospital de Caridade é privado. Sim. Ele não é o Sim, tá, ok. Se o Hospital de Caridade ou Conceição, bom, é que lá é uma sociedade de economia mista. Mas ele não tem é esse privado. Detalhe, é uma sociedade de economia mista. Ele é controlado pelo governo. Mas é uma sociedade de economia mista, assim como é a EBSERG. Caridade que não tem nada de público. Ou seja, são muitos dados, muitas variáveis. Não, perfeito, mas vamos adiante, tá? Eu te entendi, mas então, na tua opinião, o que é público pode funcionar no Brasil? Pode. Tá, tipo no Canadá? Acho que sim. Tá, perfeito. Vamos lá. Eu acho a questão maior não é privatizar ou estatizar
Vai ter os dois. O caminho é sempre do meio. Na minha opinião, o que vai mudar, obviamente, é a quantidade de cada um. Eu acho que no Brasil, talvez, é um pouco público demais em alguns setores. Mas, sim, pode ter instituições públicas boas. No Brasil, até eu acho que tem. Para voltar para, por exemplo, educação. A única coisa é que tem uma dicotomia que eu não entendo 100%. Porque até o nível universitário, as escolas públicas não são reconhecidas pela sua qualidade. Agora, chegando ao nível universitário, dizem que as escolas públicas mais ou menos são os melhores. Eu acho que temos uma dicotomia meio problemática ali, porque os alunos que vão para as escolas privadas, no segundo, primeiro grau, eles têm chances melhores para passar vestibular e entrar nas escolas públicas e daí eles não pagam no nível universitário. Eu acho que os sistemas públicos têm que funcionar para criar competição com o mercado privado. Eles têm que definir pelo menos um nível X para que as pessoas tenham uma opção. Não. Se a escola pública for melhor da privada, por que eu vou pagar para meu filho estudar na privada? As instituições públicas têm que servir para criar essa competição com o setor privado. Então, eles têm que ter pelo menos um nível básico. Uma coisa que eu não consigo entender aqui, por exemplo, eu sou aluno de escola pública nos Estados Unidos, primeiro, segundo grau, e não é pago também, tá? Não é pago. E nós estudamos geralmente entre 7 e 8 horas por dia. Aqui, escola, primeiro, segundo grau, privado, que na minha opinião é caro, estudam 4 horas por dia. Se, por exemplo, nós conseguíssemos reestruturar o sistema educativo, talvez levantar as escolas públicas de 4 a 7 horas por dia, teria uma mudança também no setor privado. Eu acho que o problema é que quando tem quando tem muita coisa estatizada do Estado e o nível não é muito alto, isso leva a competição possível no mercado privado para baixo. Eu gostaria até de... gostei muito da tua colocação, porque isso vem bem de encontro ao que a gente vem discutindo há muito tempo. A nossa educação no Brasil piorou imensamente em termos de primeiro e segundo grau e melhorou no terceiro. Só que isso é uma inversão de valores. Nós teríamos que ter escolas de primeiro grau com excelente qualidade, escolas de segundo grau com excelente qualidade e talvez escolas públicas e particulares de terceiro grau com qualidade. Só que o que acontece? Aí entra um detalhe importante. No Brasil, é o pacto federativo. No Brasil, quem é que paga os professores de primeiro e segundo grau? Público. É o Estado. É o município. É o Estado e o município. Que não fundamental. Tem recursos. Que daí vem um ministro da educação que impõe um piso salarial aos professores que ele mesmo, como governador, não cumpre. Isso aí para mim foi um maior absurdo da face da terra. Por quê? Porque quando tu prevê lá atrás, como ministro da Educação, que os professores estaduais e municipais deveriam ter um piso tal, tu deveria ter previsto uma origem de recursos para pagar, porque o município não tem como pagar. O Estado não tem como pagar o piso. E aí já fere a questão da federação que o Michael tinha exatamente isso. O Estado e o município não tem como pagar o piso. É justo o piso? É mais do que justo. Porque nós temos no Brasil os políticos mais caros do mundo e os professores mais baratos do mundo. Está tudo invertido. Isso ocorre na saúde também, se a gente parar para pensar. Nós temos o Estado está quebrado também, porque o Estado custeia. Custeia a saúde sem ter recursos. Uma escala muito maior. Com a Constituição de 88, nós estabelecemos responsabilidade para estados e municípios que não tinha recursos para isso. Eu sou a favor, acho que o SUS houve... O sistema de saúde brasileiro, com a Constituição de 88, ele passou a beneficiar todos, mas não tem recurso para isso. O Estado e o município não tem. E vai piorar. E vai piorar. Por quê? Porque a arrecadação vai diminuir. Não. Eu olho por outro lado. Primeiro,
Cada dia aparecem novas terapias, novos Mais tratamentos caros. e medicamentos mais caros. Hoje existem tratamentos custeados pelo SUS aqui no Rio Grande do Sul que custam R$90 mil por mês. Né? Existem cirurgias que custam verdade. R$600 mil. Verdade. E cada vez isso vai se ampliando. Né? Até que ponto a gente vai conseguir cobrir isso? Por outro lado, se nós deixarmos esse serviço universal, a gente pode vir a ter uma população, sei lá, de deficientes, de pessoas com doenças economicamente muito menos produtivas em função disso. Por exemplo, o José Serra fez uma grande campanha, na época que ele foi ministro da Saúde, de cirurgias de catarata. Imagina, foram 600 mil cirurgias. Se não fizessem aquelas cirurgias, aquelas 600 mil pessoas seriam dependentes de outras pessoas, Claro. seriam economicamente improdutivas, Iam elas estar seriam um previdência. fardo para o Estado. Para a Previdência. Então, é uma faca de dois gumes. Tem que investir. Mas agora eu queria voltar no ponto das empresas públicas e etc. Para que servem empresas públicas numa perspectiva keynesiana, talvez? Né? Ai, Desculpa, Jorge, me pediram 1 minuto aí. Então tá contigo a bola, daí tu já chama o intervalo. Tá bom, 1 minuto ainda. Não, Então pode tá. continuar depois no próximo bloco. Tá, só para mencionar e depois a gente entra. Tá. Garantir oferta para demanda e regular preço. Aí a gente tem que pensar. Que tipo de produtos merecem ter garantia de oferta e preço regulado? Como garantia de oferta? Depois a gente fala. Tu tinha mais tempo, tu tinha mais 30 segundos. E eu já estou curioso para saber exatamente o que o Jorge vai falar. Então voltamos já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Fiz estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa tem um apoio cultural indispensável de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, uma questão de opinião. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu já vou passar a bola direto para o Jorge, porque ele estava no meio de uma explicação e eu queria entender. Bom, empresas de demanda estatais servem para quê? Para garantir demanda, né? Para garantir oferta para as demandas sociais e regular preço. Agora, que setores merecem essa garantia de oferta e regulação de preço? Depende. Depende do contexto. Depende da época. Houve uma época em que na Inglaterra o Estado mantinha todas as mineradoras. Aí depois eles chegaram à conclusão, olha, a gente não precisa mais regular preço de minério, vamos vender. Ou seja, é uma questão contingencial. Petróleo na Petrobras, precisamos nós controlar o preço do petróleo? Depende, não sei. Reserva de mercado na época do Collor de equipamentos de informática que nos Da influiu cobra. demais. Da Lembra disso? cobra. Da Nossa. cobra. Então, atraso. Precisa. Toda e qualquer Precisa. reserva de mercado é um atraso. Não precisa. Antes, distribuição de gás. Distribuição de gás era estatal. Precisa? Não, não precisa. Ou seja, depende de contexto. A BBC de Londres é uma empresa de comunicações, ela é estatal. Aqui no Brasil a gente nem cogita ter uma empresa forte de estatal. A RAI italiana é estatal. Ou seja, varia do contexto, varia da cultura, varia do estado, varia da região, não sei. Petrobras deve permanecer pública? Eu acho que ainda sim, porque eu acho que o petróleo é uma variável muito grande
em matéria de economia, e eu acho que deve ter alguma regulação centralizada. Não, e vender na baixa também é um péssimo negócio, né? Vamos E esperar para vender, chegar. Primeiro Se tiver que vender, não é o momento. É por isso que dizem também, a Petrobras está tendo prejuízo. Tudo bem, mas a empresa estatal, ela existe para ter prejuízo quando for. Sim, senhor. Quando for para manter preço. É justamente por isso mas que ela está mantendo o preço alto. Ela está aumentando o preço. O petróleo cai, ela aumenta. Mas quanto aumentou nos últimos 6, 7 anos? Mas nós estamos fora de mercado. Quanto aumentou nos últimos 6 ou 7 anos? Muito abaixo da inflação. Muito abaixo da inflação. Subiu muito abaixo da inflação. Mas o mercado regular internacional mudou. E hoje a Petrobras está sendo um ônus. Hoje sim. Sim, claro. até porque ela foi usada para outros interesses. A maneira como foi utilizada eu não vou contestar. Não vamos discutir, Concordo. Então ela foi descapitalizada. E quando ela poderia ter feito no mercado privado... A Petrobras não seria um bom exemplo disso? Não, uma gestão terrível. E o grande influência do público, influência do governamental, então talvez vamos fazer uma diferença. Eu quero dizer um negócio para vocês. E político. Eu estou falando, o objetivo da Petrobras é um. O objetivo da estatal é uma. Agora, se ela está sendo bem gerida ou não, eu não vou entrar no mérito. O problema do Brasil, do Rio Grande do Sul e da grande maioria das empresas é gestão. Concordo. Nós estamos sendo mal geridos. Concordo. A Petrobras, qualquer empresa privada, quando o mercado tá bom, ela faz uma gordurinha, faz uma reserva, porque o mercado é cíclico, certo? Tu tem que ter uma reserva para as contingências. E não foi isso que foi feito com a Petrobras, e não é isso que é feito com todas as empresas públicas. E as empresas privadas que não fazem isso quebram, saem do mercado. Porque o mercado não é Deus. Deus perdoa, o mercado não. Eu sou fã de mercado porque eu acho que o mercado regula. Existem alguns momentos que se forma cartel, que se formam outros instrumentos que deturpam o mercado. Aí tem que haver uma interferência para regular, tá? Mas nós temos que ter muito cuidado, gente. Nós estamos no estado. Vou voltar ao Rio Grande do Sul, vou fugir da tua pergunta, porque eu estou muito preocupado com o nosso estado. Estou muito preocupado. O Rio Grande do Sul, com esse aumento de impostos e com essa série de medidas que estão sendo tomadas, ele poderá voltar a crescer daqui a 30 anos, gente. Nós ficamos quase 40 anos parados no tempo. Não vou culpar um governador, foram vários que cometeram erros. Isso aí. Vários. Eu não estou aqui para defender direita e esquerda. 36 anos gastando mais do que arrecada. Até admito, até vou dizer um negócio para vocês assim, existe uma filosofia bastante séria dentro do PT. 37. Dentro do PT, de que o Estado deve gastar mais do que arrecada. Em alguns momentos, em alguns investimentos, por curto espaço de tempo, aceita e acha que ele está certo. Agora, 30 anos fazendo bobagem, não tem quem aguente. Então o que acontece? Nós precisamos reestruturar o nosso Estado. E nós não vamos conseguir sair dessa... Hoje, eu tenho um número que é bem interessante em termos de PIB nacional. 16% do nosso PIB nacional está na economia informal. Isso representa 830 bilhões de reais. Se nós trouxéssemos isso para formalidade, com um imposto diferenciado e um custo simplificado, o que nós poderíamos gerar em termos de leitos hospitalares, em escolas? Gente, não é aumentando imposto que se resolve o problema. No Estado eu só vejo uma saída. Estabelecer um pacto federativo decente. Como mencionou. Sem dúvida, concordo contigo. Começa por... Não, mas tem que ter gestão. Se não tiver gestão, não adianta. Mas para tu ter bom gestor, tu tem que pagar bem, senão ele vai para iniciativa privada. Ou o cara vai ficar ganhando 3 mil reais lá. Claro que não. Mas claro que não. O gestor, eu queria colaborar uma coisa, tá? O nosso sistema federativo, que foi concebido de uma maneira deturpada, acredito que todos nós concordamos nesse ponto. Sem dúvida. Todos nós aqui até... Quiser imitar a França. Não, pois é, mas assim, vamos combinar uma coisa. Por causa, quem sabe, do sistema partidário, do sistema de luta por poder eterno entre partidos, ele tende a só ser alterado através de uma revolução.
Porque quem está no governo federal jamais vai admitir uma reforma que tire o poder concentrado de Brasília. Não, eles querem manter o poder em Brasília. Gente. E eles querem continuar dizendo, se ralem os estados, se ralem os municípios e continue tudo como está. Eu estou falando da emenda 29, que destinava uma obrigatória porcentagem orçamentária da União para o SUS. E que passou no Congresso e quando chegou no Senado, o Senado alterou e tirou a União. A União continua não precisar, assumiu a obrigação da União da percentagem de investimento que é obrigatório em saúde. A União não, a União caiu fora. Por quê? Porque a União está lá com todas as ferramentas para manipular o Senado, para fazer os acordos políticos, para conseguir fazer isso. A emenda 29 ocorreu faz 4 anos atrás, 5 anos atrás, que houve esse veto no Senado. E aí eu quero voltar a uma linha, mas assim, ó. Qual é a situação atual? Crise. Sim. Causada por quê? Ou por má gestão pública, eis que o brasileiro tem uma dificuldade de respeitar o que é público. Caso contrário, em 40 anos a gente não teria 37 gastando mais do que arrecadava no Rio Grande do Sul, passando por gestões de vários partidos, certo? Segundo, crise nacional, por vários fatores, mas também influenciada, sim, pela grande empresa pública que nós temos, a Petrobras, que se envolveu num grande escândalo de corrupção e que está com preço lá embaixo por causa disso. Que a gente está falando de desvios bilionários. E além de um estelionato eleitoral. Não, pode botar, mas é que eu tô mais atento ao seguinte, é público também, tem uma liderança política, ou seja, tudo que eu vejo de político no país e o que eu vejo de público é ineficiente. O que eu quero dizer? Eu posso falar que a Universidade Federal de Santa Maria é eficiente, claro, com 1 bilhão por ano para gastar, qualquer um pode ser eficiente. Tem uma diferença mas de eficiência ainda e eficácia. tem grandes problemas de ineficiência. Vários problemas de ineficiência. Se não fosse isso, o Ministério Público Federal não estaria batendo toda hora a porta da universidade para denunciar irregularidades. Concordo, então, mas eu acho que... Qual é a nossa cultura? Eu acho absolutamente alvissareiro e interessante que o MP bata lá todos os dias porque é sinal de controle. Eu acho o seguinte, a gente não pode ficar batendo panela e dizer que é ineficiente, que é corrupto, que é isso. A gente tem que apontar casuisticamente, dizer, ó, aqui tá errado. Ó, essa reunião aqui que você... Exemplos, tá? Sim. Aqui a UFSM tem campus em Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Cada reunião tem que vir um cara lá, é viagem, é isso, é diária, lá. Poxa, e o Skype? O meu escritório lá faz reunião com a Espanha por Skype. Sim. Ou seja, para que esse tipo de coisa pode ser cirurgicamente modificado? Ah, mas isso é coisinha pouca. Não é coisinha pouca. Isso é 20, 30, 40, 50 mil por mês. Só que o que é público, existe uma cultura de estou me lixando pro gasto. E por outro lado, a cultura dos críticos de dizer que tudo é ineficiente, tem que jogar no lixo. E o dinheiro não é público, o dinheiro é do cidadão. A cultura, a crítica, ela deve ser direcionada. É isso. Não, então eu vou direcionar para Dona Lúcia a crítica. Sabe quem é a Dona Lúcia? Não. Dona Lúcia era uma mulher aqui de Santa Maria, de aproximadamente uns 60 anos, que estava na fila do SUS para fazer cirurgia por causa do câncer de mama. Ia fazer a cirurgia aqui em Santa Maria, cirurgia agendada. E a cirurgia teve que ser cancelada. Por quê? Porque o Estado não pagou a conta do SUS. Apesar do excelente aproveitamento que o Hospital de Caridade estava proporcionando. Por que não tem dinheiro para gastar nisso? Podemos discutir pacto federativo, podemos discutir o que for. Agora, a Dona Lúcia perdeu a oportunidade de cirurgia, não tinha como fazer, o câncer espalhou, ela vai morrer. É isso que eu vou falar, entende? Ah, mas é que eu não vi a relação. Que a gente está brincando com coisas sérias. A relação é muito simples. Desculpa, Jorge, tu falou que o SUS funciona. Eu aqui hoje sou mediador, eu tentei me conter, mas não vou conseguir. O SUS funciona para quem não é médico. Quem conhece o SUS e trabalha SUS sabe o problema. Sabe que não é assim. Pelo contrário, o SUS é uma praça de guerra, muito mal gerenciado. É o 880. Muito mal trabalhado, não é o 880. Em relação ao volume de dinheiro que se aplica no SUS, é mais barato do que o sistema inglês. É mais barato que qualquer outro sistema. Não é mais barato, por exemplo, do que o Mais Médicos, onde tu vai mandar 4/5 do dinheiro para Cuba e depois remunerar o cara mal aqui. Daí para isso tem dinheiro. Agora, para o SUS, onde tem um certo volume cujo aproveitamento é necessário, não. Então vamos combinar uma coisa, se eu não tivesse indo para Porto Alegre toda semana e voltando,
com os buracos da EGR, que quase arrebentam com o meu carro, e tendo que pagar por isso para uma empresa que se diz pública, certo? Se eu não tivesse que conviver com problemas constantes, com aumento de combustível desta viagem que eu vou pagar, por muito sim causado por causa de uma crise de corrupção brutal. Tá, eu poderia dizer que o serviço privado é horrível porque o meu telefone não funciona a internet em certos lugares. Sabe qual é a diferença entre o público e o privado? Não, desculpa, mas isso aí pra mim... O privado tem alguém que não vai deixar roubar. Não. O público não. Vem cá, vamos roubar esses trouxa todos que vão pagar mais imposto. Desculpa, mas esse maniqueísmo eu acho que é exagerado. Não é maniqueísmo. Eu acho que a menos que alguém me comprove que a EGR... Não, então tu também tem que comprovar. Por que o ônus da prova é sempre meu? Mas eu tô dizendo o ônus da prova. Eu posso te apresentar, dona Lúcia. Não. Certo? Opa, desculpa. Eu posso te apresentar, dona Lúcia, eu posso te apresentar os dados dos hospitais, eu posso te apresentar os buracos que estão listrados. Eu posso te apresentar a minha mãe. Eu posso te apresentar a minha mãe que foi recusada, foi recusada a consulta dela pelo IP particular no Hospital de Caridade. Porque não tinha um plantonista. Foi onde? Foi lá no UPA. Perfeito. O IP isso é prova? Não é prova. Isso é um caso particular. Não. Questões... Não podemos pessoalizar o assunto. Eu acho que a questão... eu acho que por falta de pessoalização que nós estamos nos enterrando. Eu acho que essa questão... Insistindo, já que o brasileiro se lixa para o que é público, que não respeita porque ele desperdiça dinheiro, ou aproveita porque o brasileiro infelizmente tem problemas, como tu bem dissesse, problemas de caráter está no privado ou está no público? Não é problema de caráter, é problema de cultura. A cultura ela é formada com o tempo. E a nossa, é exatamente esse aspecto. A cultura do brasileiro, ao que me vê pela história, significa que não consegue respeitar o que é público. Não, consegue, mas isso aí leva tempo, isso aí é formação. E a educação, ela não é na escola. Não, a educação é na escola, em casa, no meio de comunicação. Eu estou em processo de educação. Todos nós somos educados constantemente. Educados pelo nosso vizinho, somos educados pelos nossos amigos, somos educados constantemente. A educação, ela não é monopólio da escola ou da família. Ah, pronto, estou educado, minha educação está formada, acabou. Não. Nós somos educados pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos. Quando chega um filho e diz, papai, tem que atravessar na faixa de segurança, nós estamos no processo de educação. Perfeito. Então, o problema é que a gente esquece disso. E nós temos a mania de pensar que a culpa é sempre alheia. Nós atribuímos a responsabilidade pelos nossos problemas para o governo, para a elite. Gente, a culpa é minha. Eu saí da política, por exemplo. Por quê? Porque eu não aguentei mais discutir esse tipo de coisa e hoje eu não consigo defender absolutamente partido nenhum. Eu gostaria de fazer só um comentário exatamente em cima disso. Nós temos, por exemplo, vou voltar ao governo do estado do Rio Grande do Sul, vou voltar ao nosso aumento de impostos. No nosso estado, o que aconteceu? O PSDB foi a favor do aumento dos impostos. PT foi radicalmente contra o aumento de impostos. Federal, PSDB contra o aumento de impostos. PT, radicalmente a favor do aumento de impostos. Pô, entenda-se isso. Eu tenho vontade de pegar os dois e botar, né? E mandar acabar, porque isso é uma piada, isso é não respeitar o cidadão. Não, gente! E o PMDB no meio, né? Não, o PMDB jogando os dois. A favor dos dois. A favor dos dois. Gente, para aí. A Marta Suplicy, o discurso para dela. Para aí um pouquinho, gente. Estão brincando comigo. Ou o aumento do imposto é bom ou é ruim, não tem meio termo. Como é que pro Estado é bom, pro federal é ruim ou o contrário? Tia, vamos achar um ponto de encontro. Nós temos que... Os políticos, eles só querem tirar proveito para eles próprios, interesses próprios. Nós também. Isso é... Não mesmo. Tá, mas nós não. Tá, mas só um pouquinho. Nós, primeira pessoa do plural. Negativo. Perfeito. Sim. Nós não. Nós, população. Não, nós sim, com uma diferença. Com uma diferença. Não é o poder público que me paga. É o meu trabalho que me paga. Sim, mas além disso, nós estamos aqui os quatro... Então, eu não estou causando prejuízo a ninguém. Tu me desculpa, mas nós estamos aqui os quatro discutindo coisas, tentando achar soluções. Porque eu quero o bem pra mim. Só que eu considero que o bem pra mim é o bem coletivo. Ah! Eu considero. O bem pra mim é o bem coletivo. É um grande progresso se tu fizer o bem pra ti e coletivamente o bem também. Claro. Os políticos é o bem só pra eles. Mas será que é só os políticos? Não, mas é o maior exemplo, cara. É o maior exemplo. Jorge, vamos combinar. Tia, tá vergonhoso isso. Jorge, a gente não vai conseguir relativizar caráter a um ponto de dizer que tudo é assim e vai ser assim. E vou dizer mais, caso contrário, nada muda. Nada vai mudar nunca. Não são todos os políticos. Tem políticos sérios, tem gente honesta no meio. Sim, claro. Gente de boa intenção. De todos os partidos. De todos os partidos. Tá. Agora,
Tá uma vergonha, tio. Michael, desculpa, a gente só tem mais um minuto. Eu queria ouvir a ideia do Michael sobre essa discussão desse bando de louco aqui. O cara vem de fora nos olhos aqui. Uma coisa eu tenho certeza, Michael. Tanto o Jorge, quanto eu, quanto o Rui, acreditamos nos mesmos ideais. A gente está discutindo o caminho. E agora acabou o teu minuto. Não, vamos dar mais tempo para ele. Não tem que dar tempo para ele. André, vamos passar a bola para o Mike antes de acabar o programa. Bem, eu acho que o setor público é para funcionar por algumas coisas, alguns setores. Eu não sou por um governamento muito grande, mas na realidade eu acho que ele tem que servir para algumas coisas. Então, para voltar para teu exemplo sobre teu celular, por exemplo, não sei se tem Vivo, claro, mas acho que todo mundo reclama de todos, porque tu é cobrado por serviços que tu nunca contratou. Tu paga todo mês porque tu sabe se tu vai ligar não vai ser resolvido. E sim, é o setor privado, né? Mas o setor público é para servir para isso não acontecer. Então, eu acho que quando tem corrupção, ou quando tem, tanto no setor público quanto no setor privado, isso demonstra para nós a ineficiência, ineficácia do setor público. Que ele tem que existir. Tem que ter pelo menos um estado mínimo, acho que ninguém nega isso. E é para garantir que a gente tem segurança, educação até algum nível, regulamentar pelo menos a área de saúde, se não for para oferecer saúde, que isso pode ser discutível. Então, acho que quando nós vimos corrupção, tanto no privado quanto no público, isso demonstra a ineficácia do setor público. Eu sou um grande favor da autonomia que tem o Ministério Público, por exemplo. Sim. Eu acho que eles são muito eficazes, o sistema funciona de maneira muito boa também. Eu acho que até os Estados Unidos podia aprender algumas coisas com a maneira que isso funciona aqui no Brasil. Mas, para regulamentar o setor privado, isso cabe com o setor público, que não está fazendo o seu serviço. De fiscalizar o privado. Isso. Tá. Jorge, alguma colocação? Só entraria a crítica aí às agências reguladoras aqui no Brasil, que realmente são muito ineficazes. A ANS de saúde, a Anvisa, a ANAC, a Anatel, a ANEL, que finge que não vê nada e, bom... Só vou fazer um comentário. Tá, a gente tá estourando. Não, azar. Tu falou do telefone, mas enquanto nós tínhamos a CRT no telefone, sim, eu sei. O que eu quero dizer é que não tu vendia um apartamento e alugava um telefone pelo valor do aluguel era o salário mínimo. Era o salário mínimo. Sim, eu sei. Eu não estou dizendo que é melhor, eu só estou dizendo que não é perfeito. Ah, sim, eu concordo. Podia ser melhor se fosse fiscalizado. Olha, assim, ó, parece piada, mas no fim do debate eu acho que eu consegui entender todo mundo. E chegar um pouco na compreensão. Eu estava com uma dificuldade de compreender o Jorge, talvez por ter me perdido, Jorge, até eu te pedi desculpa para isso, num assunto ou no outro que estava no meio do teu raciocínio, que era uma questão comportamental. Tu estava falando uma questão maior, né? Mas enfim, eu estou recebendo as devidas homenagens do Ademir ali. Já estouramos o tempo do programa e se eu for mais um que vai ficar falando isso daqui, não vai acabar nunca. Então foi um prazer enorme, agradecer Michael, agradecer Jorge, agradecer Rui, foi um brilhante programa na minha opinião e até a semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz o Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes.